Oi, gente! Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema endócrino, que é um sistema muito rico nos mecanismos de sinalização celular e que a gente tentou condensar ao máximo aqui para passar para vocês. Então, primeiramente, o que é o sistema endócrino? É um sistema que vai permitir o fluxo de informação entre as células, levando a uma integração das funções do nosso organismo. Como é que esse fluxo se dá? Ele vai ser possível através dos hormônios. Porém, essa definição de hormônio como uma substância química que é produzida por uma célula específica que cai na corrente sanguínea e age sobre um determinado alvo não é mais tão atualizado. Hoje a gente sabe que existem diferentes tipos de sinalização hormonal, tá? Não somente a sinalização endócrina. Há uma sinalização chamada de sinalização entácrina, onde hormônios produzidos na célula podem efetuar respostas dentro daquela mesma célula. Pode haver também uma liberação desse hormônio, não somente para a corrente sanguínea, como para a linfa, para o líquido intersticial. Então, há diferentes mudanças nesse processo. Além disso, existem células que não são especializadas na produção de hormônios, mas que ainda assim os produzem. Ou seja, hoje a definição de hormônio acaba sendo muito mais ampla. A gente vai definir hormônio como uma substância química, tá? Que vai agir sobre várias células, sobre vários tecidos do corpo, promovendo um efeito amplo e uma ação lenta e duradoura. Então, a gente tem como função do sistema endócrino a garantia da reprodução, a promoção do crescimento e do desenvolvimento humano e, além de tudo, a homeostasia, o equilíbrio do meio interno, que se dá a partir da integração de todas essas funções. Bom, quem são os constituintes desse sistema endócrino? A gente vai ter as glândulas endócrinas, principalmente, produzindo esses hormônios. Então, sabidamente, nós temos o pâncreas, que vai produzir insulina, glucagon. Temos a glândula tireoide lá, abaixo da cartilagem cricóidea. Temos as glândulas suprarrenais, a hipófise, os testículos e os ovários, certo? Todos esses aqui vão produzir hormônios que vão regular as respostas às atividades de vários tecidos super diferentes no nosso organismo. Como a gente já havia falado anteriormente, nós vamos ter também órgãos que não são glândulas endócrinas, ou seja, que não são totalmente direcionados à produção desses hormônios, mas que contêm células que vão promover essa produção hormonal. A gente vai ter o timo, produzindo hormônio, os pulmões, o coração. E a gente sabe que o coração não tem essa função de produzir hormônio, mas ele vai, por exemplo, produzir o peptídeo natriurético atrial. Além disso, temos o fígado, o estômago, os rins, o intestino delgado, vesículas seminais, próstata, o tecido adiposo e a própria pele produzindo hormônios. Além disso, nós temos uma glândula endócrina transitória, que é a placenta nas mulheres, que também vai produzir hormônio, nesse caso o beta-HCG. Então, quais são os tipos de hormônios? Nós temos três tipos principais: os hormônios esteroides, os hormônios peptídicos e proteicos e os hormônios que são produzidos a partir de aminas. Então, primeiramente, os esteroides são aqueles hormônios que são derivados do colesterol. Eles têm essa estrutura aqui, ó, que é semelhante à estrutura do colesterol, certo? Eles são representados pelo cortisol, pelo estrogênio, pela progesterona, pela testosterona, pela aldosterona, por praticamente todos os hormônios produzidos ali pelo córtex das glândulas suprarrenais. Todos eles são derivados do colesterol, passam por um processo de esteroidogênese e eles são hormônios lipofílicos, justamente por essa característica apolar que é configurada pelo colesterol. Os hormônios peptídicos e proteicos, como a gente sabe, peptídicos são sequências de aminoácidos mais curtas e as proteínas são polímeros de aminoácidos. Então, a gente vai ter como representantes desses hormônios a insulina, a ocitocina, o hormônio do crescimento, a somatostatina e todos os hormônios ali da adenohipófise. Por conta daquela estrutura que a gente já conhece dos aminoácidos, tá?
daquelas extremidades, carboxilamento terminal, a gente tem uma molécula polar. E aí, a gente sabe que essas substâncias não são solúveis em lipídios, elas são hidrofílicas. Bom, por fim, nós temos os hormônios que são derivados de também aminoácidos, mas especificamente da tirosina. Então, a gente vai ter aqui a tiroxina, que é o T4, a triodotirolina, que é o T3, ambos produzidos pela tireoide, e a adrenalina, que é produzida pela medula da suprarrenal, além de ser também um neurotransmissor. Esses hormônios são derivados dessa tirosina, mas eles não são hormônios peptídicos ou proteicos. Não existe um polímero desse aminoácido, certo? Na verdade, é um aminoácido só que vai sofrer determinadas transformações em sua estrutura. Ele não é conservado como nos exemplos anteriores. Ele vai sofrer alterações que vai levar à formação de uma molécula totalmente diferente. Então, aqui a gente tem duas cadeias peptídicas, certo? Que são ligadas por pontes de sulfeto. E isso aqui é o que configura a insulina. Como a gente está vendo, os aminoácidos estão conservados, eles não sofreram alterações em sua estrutura, eles são polímeros, tá? De aminoácidos. Por outro lado, quando a gente fala dos hormônios derivados da tirosina, a gente tem aqui uma alteração dessa estrutura da tirosina. Essas diferentes alterações que se desenvolvem a partir da tirosina vão ser determinantes das propriedades desses dois hormônios. Enquanto na epinefrina a gente vai ter um caráter mais polar, aqui na tiroxina, que é o T4, a gente tem um caráter mais apolar por conta do balanço dessas cargas aqui. Isso vai ser muito importante para que a gente entenda como essas moléculas vão se comportar para chegar até esse tecido-alvo, né, no sangue. A gente sabe que os esteroides são hidrofóbicos e lipofílicos, então esses esteroides vão se ligar a proteínas plasmáticas, porque eles não conseguem se dissolver nessa água presente no plasma. E por conta disso, eles têm uma meia-vida longa, porque essa ligação a proteínas plasmáticas confere a eles uma proteção da degradação de várias enzimas e outras substâncias presentes no nosso sangue. Os hormônios proteicos, como eu havia falado, são hidrossolúveis e por conta disso, eles geralmente não estão ligados a proteínas plasmáticas e acabam por ter uma meia-vida mais curta, pelo que eu falei. Eles estão mais sensíveis à ação de várias substâncias que podem degradá-los no sangue. E por fim, os derivados da tirosina, nós temos aqui os hormônios tireoidianos com a meia-vida longa, porque como eu falei, eles são mais apolares e vão se associar a proteínas plasmáticas, enquanto a adrenalina vai estar ali com a meia-vida mais curta, porque ela vai ser mais hidrossolúvel e, portanto, não vai se ligar a essas proteínas plasmáticas. Agora que a gente já sabe por que esses hormônios são produzidos, como esses hormônios se comportam na corrente sanguínea, vamos entender como é que eles agem sobre essas células. Então, mais uma vez, aqui estão eles, os receptores celulares. Os receptores hormonais vão ser receptores de superfície e receptores intracelulares. A gente viu que existem hormônios glicoproteicos, hormônios que são constituídos por sequências de aminoácidos que não vão conseguir ultrapassar essa membrana plasmática e vão agir sobre receptores de superfície. E mais uma vez, quem são esses receptores de superfície? São os receptores metabotrópicos acoplados à proteína GS, à proteína GI, à proteína GQ. E também nós vamos ter aqui os receptores de tirosina quinase, certo? Bom, exemplificando o que a gente acabou de falar, a gente tem esse hormônio proteico que não consegue atravessar essa membrana plasmática e que vai agir sobre um receptor proteico. Esse receptor pode ser um receptor acoplado a uma proteína G ou um receptor de tirosina quinase. E aqui, supondo que seja um receptor acoplado à proteína G, vai levar à ativação dessa proteína e essa, consequentemente, a ativação de alguma enzima-alvo. E essa enzima-alvo vai gerar um segundo mensageiro que pode agir sobre diferentes alvos, como o canal iônico, pode ativar a transcrição gênica, pode levar à fosforilação de enzimas presentes ali no citoplasma. E por outro lado, nós temos aqui os hormônios lipofílicos, aqueles que conseguem atravessar essa membrana plasmática. Como representantes, nós temos aqui
os glicocorticoides e os andrógenos e os estrogênios e progestógenos. Os glicocorticoides e os andrógenos vão agir de forma diferente daqueles outros. Eles vão estar associados também às proteínas carreadoras. Para que esse hormônio entre dentro da célula, ele precisa se desligar dessa proteína carreadora, e uma vez dentro da célula, ele se liga ao seu receptor, que está presente no citosol, certo? E aí esse receptor tem uma sequência de endereçamento para o núcleo, ele vai até o núcleo e lá vai ativar a transcrição gênica, onde vai haver uma produção do RNA e ali uma produção de novas proteínas. Por outro lado, os hormônios estrógenos e progestógenos vão ativar os receptores que já estão presentes ali no núcleo, já estão associados com o DNA. Mas a resposta é a mesma: transcrição gênica, produção de RNA mensageiro e, consequentemente, produção de novas proteínas. Porém, ao longo dos anos, descobriu-se que os hormônios esteroides também podem ativar receptores de membrana, mesmo que eles consigam atravessar essa membrana plasmática. E aí eles podem ativar várias outras proteínas que levam à produção de segundos mensageiros, como a gente tinha visto aqui nessa via de sinalização que não requer necessariamente transcrição gênica. A regulação das secreções endócrinas vai se dar por meio dos mecanismos de feedback, ou seja, de alças de retroalimentação, que vão garantir a homeostasia, o equilíbrio do meio interno do nosso corpo. Aqui a gente tem dois exemplos, tá, de feedback, um feedback negativo e um feedback positivo. E esses conceitos são muito importantes para a gente, tanto nesse ciclo mais básico, que a gente precisa entender realmente a ação desses hormônios, quanto para o raciocínio clínico. Então, assim, vamos pegar esse exemplo aqui, que é o de feedback negativo. Nós temos um estímulo inicial desencadeando uma resposta. E essa resposta pode levar por si própria a uma inibição do estímulo que a gerou. Portanto, a gente entende aqui que esse é um eixo de regulação, uma alça de regulação que promove condições mais seguras para o nosso organismo, porque a gente vai poder manter essas concentrações desses hormônios dentro de um nível adequado, de um nível ideal, constante. Por outro lado, na retroalimentação ou feedback positivo, nós temos um estímulo inicial desencadeando uma resposta, e essa resposta promove um aumento do estímulo que a gerou, ou seja, ela acaba por aumentar. Isso é muito perigoso para o nosso organismo, porque vejamos, se a gente tem aqui como resposta a produção de hormônios, esses hormônios conseguem sozinhos aumentar a própria estimulação da sua liberação. Ou seja, pode gerar um descontrole em que essas concentrações saem dos limites ideais, acabam ultrapassando esses limites, o que a gente não quer. Portanto, o sistema endócrino vai se utilizar muito mais do eixo de regulação de feedback negativo do que de feedback positivo. No sistema endócrino, existem dois tipos de feedback negativo. Um feedback que se relaciona com a resposta fisiológica direcionada e um feedback direcionado do eixo endócrino. Quando a gente fala dessa retroalimentação negativa da resposta fisiológica direcionada, nós estamos nos referindo à produção, à liberação de componentes celulares que vão regular essas respostas, o que não acontece na retroalimentação negativa direcionada de eixos, como a gente vai ver. Aqui nós temos uma glândula endócrina levando à produção de um hormônio, tá? A liberação desse hormônio. Esse hormônio age sobre um órgão-alvo, promovendo efeitos fisiológicos, e esses efeitos fisiológicos, nesse caso aqui, serão a circulação de determinados componentes na corrente sanguínea. Esses componentes podem ser a glicose sanguínea, o cálcio, o fosfato, e esses componentes circulantes é que vão agir sobre essa glândula endócrina, promovendo essa retroalimentação negativa, por exemplo, no caso da liberação de insulina pelo pâncreas. Por outro lado, na retroalimentação negativa direcionada ao eixo endócrino, nós temos o envolvimento dos neurônios neuroendócrinos hipotalâmicos e da glândula hipófise. Nesse caso, os efeitos fisiológicos não participam dessa alça de feedback. Eles não vão influenciar isso aqui. Vejamos, os neurônios neuroendócrinos hipotalâmicos, como a gente vai ver, vão levar à liberação de hormônios, tá? Esses hormônios agem sobre a glândula hipófise, que levam à liberação de hormônios tróficos, hormônios estimulantes dessas glândulas endócrinas. Nós temos
ativação de receptores nessas glândulas endócrinas periféricas, com consequente produção e liberação de hormônios. São esses hormônios e não as suas respostas nos órgãos-alvo, como ocorre aqui com a glicose, por exemplo, que vão levar a uma retroalimentação negativa. Então, já que a gente falou tanto sobre hipófise e hipotálamo, chegou a hora da gente entender melhor quem são essas estruturas, certo? A gente tem aqui o nervo óptico, né, que é formado pelos axônios que saem ali da retina presente no olho. Esse nervo óptico cruza em determinado ponto aqui no sistema nervoso central, e esse determinado ponto é um ponto bem próximo da hipófise ou glândula pituitária. Isso é importante porque um tumor dessa glândula hipófise pode levar a uma compressão desse nervo óptico, e aí você tem cegueira, por exemplo. Aqui no diencéfalo, nós temos diferentes regiões, como a gente já havia falado, tálamo, epitálamo, hipotálamo, subtálamo. E aqui, abaixo desse sulco, nós temos o famoso hipotálamo. Esse hipotálamo está ligado à hipófise por uma estrutura conhecida como infundíbulo, tá? Então aqui a gente está vendo essa estrutura do hipotálamo e da hipófise de forma mais aprofundada. Existem neurônios chamados de neurônios magnocelulares que vão ser constituídos aqui por esse núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico, que produzem a ocitocina e o ADH, que são dois hormônios, certo? Esses hormônios são apenas produzidos por esse hipotálamo, mas eles vão ser liberados lá na neurohipófise. Por outro lado, nós temos hormônios parvocelulares, que são hormônios menorzinhos, que vão produzir hormônios de liberação e de inibição sobre algumas células presentes aqui na adenohipófise. Então, já que a gente falou dessa estrutura, vamos ver o hipotálamo, os neurônios. Então, os neurônios parvocelulares, como eu havia falado, são o TRH, o CRH, o GHRH, a dopamina, a somatostatina e o GNRH. O TRH, o CRH, o GHRH e o GNRH são hormônios estimuladores sobre essas células da adenohipófise, enquanto a dopamina e a somatostatina vão agir de forma inibitória, tá? Vão inibir a liberação dos hormônios dessas células. Por outro lado, os neurônios magnocelulares são responsáveis pela produção do ADH ou vasopressina e da ocitocina. Já na hipófise, nós vamos ter na adenohipófise a produção e liberação do ACTH, que é o hormônio estimulante lá das glândulas adrenais, do TSH, que age sobre a tireoide, do FSH e do LH, que age sobre as gônadas, ou testículo, ou ovário, a prolactina e o GH. Na neurohipófise, a gente tem apenas a liberação dos hormônios que foram produzidos lá pelos neurônios do hipotálamo, que no caso é a ADH e a ocitocina. Aqui nós temos um quadro que resume a ação, a liberação desses hormônios pelo hipotálamo, a ação sobre as células presentes na hipófise e os hormônios que são liberados por essas células da hipófise. Existem 5 tipos celulares diferentes lá na adenohipófise, tá? Corticotrofos, tireotrofos, gonadotrofos, somatotrofos e lactotrofos. Então aqui nós temos os hormônios que levam à regulação dessas células a partir do hipotálamo. O corticotrofo vai ser regulado pelo CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. Os tireotrofos vão ser regulados pelo hormônio liberador de tireotrofina, estimulado nesse caso. E os gonadotrofos são estimulados pelo GNRH. O somatotrofo, que a gente não vai abordar tanto assim, vai ser regulado pelo hormônio liberador do hormônio do crescimento, que é o GHRH, e inibido pela somatostatina. Enquanto aqui nós temos a dopamina agindo sobre os lactotrofos de forma inibitória, ok? Então, a gente tem aqui nos corticotrofos a
secreção, né, a produção e a secreção do hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH. Esse ACTH age sobre MC2R, que é um receptor ligado à proteína GS, lá no córtex da glândula suprarrenal, com consequente liberação do cortisol. Já aqui nos tireotróficos, nós temos a produção e liberação do TSH, que é o estimulante da tireoide. Esse hormônio vai agir sobre o receptor TSH, que é um GPCR também ligado a GS, e que vai agir sobre a tireoide, levando à liberação de triiodotironina. Os gonadotrofos vão levar à liberação de FSH e LH, que são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esses hormônios agem sobre receptores também ligados à proteína GS, nos ovários, tá? Nas células da teca e da granulosa, e nos testículos, nas células de Leydig e de Sertoli. Isso leva à produção de estrogênio, progesterona, testosterona e da inibina, que a única função é inibir essa estimulação. Os somatotrofos levam à produção do GA, certo? Que age, nesse caso, diferentemente dos outros três, a partir da ativação do receptor de tirosina quinase, tá? E, consequentemente, há uma ativação da via JAK-STAT, no caso, é um receptor de tirosina quinase extrínseco. E esse hormônio aqui leva à produção do fator de crescimento semelhante à insulina lá no fígado e também do hormônio do crescimento. Mas é uma via que a gente não vai falar tanto nessas aulas de sinalização. Por fim, nós temos a prolactina, tá? Que é um hormônio produzido pelos lactotrofos, que vão agir também sobre receptores de tirosina quinase, sobre nenhum órgão específico. Ela não vai participar dos eixos endócrinos, tá? Mas vão agir lá sobre as glândulas mamárias, enfim. Bom, só para revisar e talvez fixar se ainda não ficou muito claro, nós temos o hipotálamo, certo? Que o hipotálamo pode levar à produção e liberação de hormônios, que são chamados de releasing hormones, que vão agir sobre os diferentes tipos celulares presentes na adenopófise, os 5 diferentes tipos celulares, os lactotrofos, gonadotrofos, tireotrofos, adrenocorticotrofos e os somatotrofos. Já os hormônios que são produzidos pelos neurônios magnocelulares, no núcleo paraventricular, no núcleo supraóptico, vão levar à produção aqui da ocitocina e da vasopressina, que é o ADH, e liberação deles na neurohipófise, certo? Essa ocitocina vai agir sobre as glândulas mamárias, promovendo a expulsão do leite, tá? Durante a gravidez, e também sobre as contrações do útero nos momentos de parto. Já o hormônio ADH ou vasopressina é um hormônio antidiurético que aumenta a reabsorção de água por esses rins.